Baixa temperatura e muita chuva em Florianópolis, há dias prejudicando também o futebol. No Avaí, parte do grupo treinou em quadra coberta, enquanto o time principal trabalhou no gramado da ressacada, castigado pelas chuvas. O time azul receberá o Atlético Paranaense, oitavo colocado com 22 pontos ganhos. Já o Avaí soma 17 pontos na 13ª colocação. Provável time do Leão para enfrentar o Furacão do Paraná deverá ter Wagner, Nino Paraíba, Jesse, Emerson e Eltinho, Renan, Eduardo Neto, Renan Oliveira, Tauan, Roberto e William. Após o trabalho com bola, na manhã de hoje, quem atendeu a imprensa foi o técnico Gilson Kleina. Ô Gilson, a gente viu nos treinos a dúvida do Eltinho e do Romário, né? Como é que está a situação clínica do Romário? Ele chega a preocupar para o jogo de amanhã e sobre a opção pelo retorno de Roberto e pela saída do Rômulo? O Romário tomou uma pancada muito forte no treino e saiu, ficou em observação e hoje, né, pela chuva aí que deu aí, até teve um pouquinho de atraso. Nós posicionamos, né, desde ontem com o Eltinho. Claro que a gente vai ver se evoluiu a melhora do Romário. O Romário está fazendo muito bem essa função. Mesmo que a gente fez o apronto, é conversar com o atleta, com ele, com o Eltinho, para ver o que é melhor, para ver se ele está 100%, porque a gente sabe que esse jogo que nós vamos enfrentar é um jogo que vai exigir muito a capacidade física, para que a gente possa escalar um outro, mas se não der o Romário, já trabalhamos com o Eltinho e vice-versa. Kleina, a gente notou a saída do Renan e o Roberto voltando ao time. A saída do Renan, a saída do Rômulo. O porquê? Olha, o Roberto fez um grande jogo contra o Chapecoense. Ele tomou o 3º cartão amarelo. Tanto é que a gente mantivemos o conceito dos 3 atacantes lá fora. Por mais que a gente optou pelo Rômulo e pelo Tauan, eu vejo a equipe do Avaí que nós temos que jogar sempre próximo do limite. Então, quando a gente oscila alguma situação, a gente tenta priorizar aquele atleta que está no bom momento para a gente manter a equipe no nível técnico, no nível físico, que a gente possa realmente competir com todos os fatores positivos. Então, o Roberto, para mim, em 20 minutos, fez um grande jogo dentro da ressacada, passou muito por ele. Claro que o coletivo foi forte, mas as jogadas, ele é um atacante de beirada que tem o drible, tem o desafogo. É importante a gente poder extrair isso. Ao mesmo tempo, o Rômulo é um jogador que nós também estamos trabalhando, fez uma sequência, não estamos abdicando, amanhã pode voltar a qualquer momento, mas teve um crescimento acentuado também do garoto Tauan. Então, é tudo isso. Eu acho que a gente começa a ganhar as opções. Com o Rômulo, com o Tauan, com o Roberto, enfim, quem começar jogando, o próprio Hugo, o Corrado, enfim, falar todos os atacantes, esquecer algum, mas todos têm as mesmas condições. Então, essa é a troca, porque a gente sabe que é importante você ter essas características. Então, a troca foi nesse sentido, a gente poder ter uma equipe agressiva, com uma marcação também agressiva, e ter a competitividade extraindo o melhor de cada jogador. Isso a gente vê muitos técnicos que na sexta-feira, ou no sábado mesmo, fazem treino e pede assim para esconder treino. Você é um cara que, de certa forma, abre tudo o que acontece no Avaí. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso pode te prejudicar? Até que ponto isso não pode prejudicar? Eu acho que a gente tem que ter muita confiança no trabalho. É o que a gente passa para eles. Por mais que eu possa esconder uma escalação, do outro lado também tem os observadores, tem os seus auxiliares. Se entrar com esse jogador, vai jogar dessa forma. Então, às vezes é importante, claro que eu vejo que às vezes é importante se precaver, não passar, ter alguma dúvida, mas a gente também já tem uma forma de jogar. Não adianta a gente ter a dúvida e não executar aquilo. Então, acho que é o que a gente trabalha, vocês estão dia a dia, ver que a gente faz um trabalho antivéspera, véspera, tentando entender de que forma que a gente pode extrair melhor na nossa execução e da mesma forma de que forma que o adversário pode nos surpreender. Então, acho também fazer com que todos possam trabalhar ao mesmo tempo até facilita com o trabalho para o Avaí. Mas também acho que em alguns momentos é importante se resguardar. Mas nesse momento eu acho que nós temos que fazer com que a nossa confiança seja o melhor ponto de qualquer situação que possa nos surpreender. O Gilson, a gente viu também ali no final do treino de hoje, você utilizando 3 zagueiros, o Antônio Carlos entrando no time. É uma opção para o decorrer do jogo? Qual foi a opção testada ali? Então,
Pô, vocês estão observando bem mesmo, hein? Olha, hoje nós tivemos um dia atípico, né? Muita chuva. Então, olhando o lado do nosso campo, nós temos um pouquinho de dificuldade para jogar com velocidade, com Everton, com Roberto. E aí são jogadores de condução de bola. Mas como que você vai conduzir num campo pesado, não vai ter a transição? Ou seja, é uma situação ruim. Então, se tiver que acontecer, o Antônio Carlos é um jogador que tem uma bola ofensiva muito forte, defensiva melhor ainda, aumentamos a estatura da equipe e trabalhar de uma outra forma, né? Então, trabalhamos se precavendo até com, de repente, um dia de chuva, se o nosso campo não der as condições para a gente fazer a bola. Lembrou aquele jogo clássico. O clássico ficou o quê? Bola alçada, um jogo muito forte de meio campo. E aí o que você tem que priorizar? Uma bola parada boa, mas com jogadores com esse fundamento de bons cabeceios. Então foi essa a minha intenção, de a gente deixar uma equipe forte e pensando sempre no resultado positivo. Então, a tua escalação pode modificar em função aí das chuvas. Se tiver um gramado muito pesado, chovente, você pode jogar com 3 zagueiros. Sim, e daí trabalhamos para isso, né? Conversamos com o Roberto, com o Everton. Se nós tivermos com o campo encharcado, acabou a velocidade, nossa equipe precisa de velocidade. Agora, não tendo essa condição, trabalhamos uma situação de ter um jogo aéreo mais forte. Certo. Agora, você vem jogando frequentemente, tendo uma sequência com um time com 3 atacantes. O que te faz pensar que o Avaí, nesse esquema, é o ideal? Quando nós perdemos a referência, que foi a lesão do Marquinhos, e o Renan Oliveira também estava lesionado, nós trabalhamos, né, com o Denner e o Juninho. Acho que são os jogadores que a gente está trabalhando para maturar um pouquinho melhor, tem qualidade. A gente optou por uma força no meio campo. Me lembro que nós posicionamos Edu, Renanzinho e Tinga. Um jogo que nós tínhamos que ter muita força de transição com o esporte. Deu certo. Tivemos um erro que nos custou, né, 2 pontos preciosos, mas futebol se faz dessa maneira. E quando eu vi que nós tínhamos velocidade com o Anderson de um lado e Rômulo de outro e um centralizado, nós temos o William e André Lima, jogadores de referência. Eles foram mais acionados, porque nós tínhamos tanto a jogada pela linha de fundo, como nós tínhamos a passagem dos laterais. Então eu vi que daquela maneira a gente poderia trabalhar dessa situação. Até a hora que o Renan se recuperou, nós fizemos aí no primeiro tempo contra o Palmeiras dessa forma. E quando o Renan, nós fizemos praticamente 30 minutos com o Palmeiras, nós em cima, na iminência de ter empatado o jogo. Então eu gostei muito da velocidade do Roberto, do Tauan, do Rômulo. Até conversei com eles. Nesse esquema, a gente, mesmo tempo que nós temos velocidade muito forte pela beirada, nós também temos um desgaste grande. Então a gente começou a optar, a hora que cansar Roberto, Tauan, Rômulo, Everton, são 4 que a gente pode substituir e mantém a atitude da equipe, mantém uma marcação agressiva, mantém uma transição forte. Então nós trocamos a força por dentro pelo lado. E tanto é que acho que o desempenho está satisfatório, a equipe cresceu, é aquilo que eu digo, acho que em todo momento a gente tem que avaliar de que maneira que a gente pode jogar em cima da estratégia que a gente determinar na semana. Ô Gilson, apesar do resultado diante do Sport, aquele empate, e também a vitória sobre a Chapecoense, a campanha do Avaí dentro de casa ainda não é aquela que vocês esperavam. É um jogo que é preciso vencer para dar uma tranquilidade na tabela e para dar esse salto também como um bom aproveitamento dentro de casa? Passa por uma afirmação também, né? Acho que com uma vitória a gente consegue afirmar uma segunda vitória dentro de casa consecutiva, uma série de 3 jogos com resultados bons. Então a gente sabe que vai enfrentar um adversário que também usa muita velocidade, uma equipe jovem, que tem um dinamismo muito grande e com qualidade. Então não pensa que eles têm essa pontuação assim por acaso. Tem porque estão jogando de uma forma, passa muito por um volante chamado Hernani, a troca de jogo deles, né? Taticamente passa por ele, joga de uma forma, quando ele estiver posicionado de outra, passa a jogar de uma outra forma. Então, criar uma identidade de vitória dentro de casa, isso é fundamental para a gente ter um campeonato de permanência. Então a gente já conversou com o grupo, acho que o grupo já resgatou isso, a gente já poderia ter tido já um resultado de vitória em alguns outros jogos, mas escapou. Você vê que os dados que você fala, a pergunta é pertinente, porque nós dentro de casa nós somos a 15ª campanha e fora de casa nós somos o 5º. Então, mas se é para continuar assim,
Nós temos que manter o objetivo principal do Avaí. Mas é claro que a vitória dentro de casa ela é muito melhor. E você consegue fazer do lado do nosso torcedor, que esse é a química, esse que nos dá a coragem, a ousadia, que joga junto. O jogador se sente com muito mais confiança de exercer seu papel dentro de casa. Fora, nossa equipe tem que continuar sendo competente, competitiva, porque esses jogadores estão demonstrando a vontade de dar uma sequência de vitórias para o Avaí. Eu acho que é esse sentimento que a gente tem que estar trabalhando e administrando no dia a dia.